Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar inundando o coração de todos nós. Eu vou ler um texto bastante conhecido, na verdade, o mais conhecido é o versículo 16, mas nós vamos ler João 3, do 16 ao 21, que diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Há uma canção que eu gosto muito, que a gente canta na igreja, que fala: que amor é esse? E eu pergunto para mim e para você: que amor é esse? O amor de Deus por todos nós é algo que não conseguimos dimensionar e nem compreender com profundidade. Como um pai ama toda a humanidade a ponto de dar o seu único filho para morrer uma morte cruel e vergonhosa, como a morte de cruz. Como um pai pode sacrificar seu único filho para salvar pecadores como nós? E quando falo de pecadores, estou me referindo a todo tipo de pecador: assassino, ladrão, mentiroso, adúltero, estuprador, invejoso, fofoqueiro, aquele que faz intriga entre amigos ou irmãos, todo aquele que comete sexo ilícito, e etc, etc, etc. É muito pecado para listar. Deus Pai enviou seu único filho para morrer por toda a humanidade, e para que o seu sangue derramado naquela cruz pudesse nos lavar, nos purificar e nos santificar, nos justificando, ou seja, nos tornando justos diante do Pai. Há uma história na Bíblia, contada em Gênesis 22, que tipifica isso. Deus coloca Abraão à prova e pede que ele sacrifique seu filho Isaque, o filho da promessa. Um filho tão esperado, uma promessa esperada por tantos e tantos anos. E Abraão leva Isaque para o monte para sacrificá-lo. Isaque obedece. E no momento em que Abraão vai sacrificá-lo, Deus diz para que ele não fizesse aquilo. Então, Gênesis 22, 12 diz assim: Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus precisava de uma prova de Abraão para provar sua fé e sua total confiança e temor a Deus. Mas quando chegou a vez dele dar seu único filho para que eu e você pudéssemos passar a eternidade com ele, Jesus não foi poupado, como Isaac foi. Que amor é esse? Há muitos religiosos condenando pecadores porque se acham melhores do que os outros. Mas o verso 17 diz que o Pai enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele. O mundo já estava condenado, portanto, para haver condenação, Jesus nem precisava ter vindo ao mundo. Mas ele veio salvar os pecadores arrependidos. A chave de tudo isso é crer no unigênito do Pai, Jesus, o único Deus vivo e verdadeiro. Temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Temos que crer na obra da cruz. E para que ele seja nosso Salvador, primeiro, ele tem que ser Senhor. E nós, os seus servos. Temos que obedecer, porque todo servo tem que obedecer ao seu Senhor. Muitos querem um Salvador, mas muitos outros não querem se submeter ao senhorio de Cristo. E isso acontece porque muitos ainda não compreenderam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não nos manda fazer ou não fazer algo para o nosso mal. Sempre é para o nosso bem, ainda que muitas vezes não compreendamos que bem é esse. Mas temos que confiar na perfeição do amor e na soberania de Deus. Jesus usou o termo mundo para indicar que sua obra salvadora não estava limitada aos judeus, mas se aplicava a todos os que viessem a crer, de toda a tribo, língua, povo e nação. E o Pai, então, declara o amor incomensurável de Deus a toda a humanidade ao enviar seu único filho para morrer em favor do pecado de todos, numa morte substitutiva. Jesus, que não pecou jamais, se fez pecador no nosso lugar. Aqueles que não se beneficiarem da solução que Deus providenciou serão condenados e vão perecer. E vida eterna é muito mais do que uma existência sem fim. É uma vida na qual estaremos eternamente diante da presença maravilhosa e benéfica do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Os cristãos já possuem uma vida espiritual eterna, porque o seu espírito não pode morrer, e já possuem plenitude de vida, porque gozam da comunhão com Deus em sua presença. Jesus não veio para julgar o mundo, porque todos já estavam condenados, já que o salário do pecado é a morte. Ele veio para trazer a salvação, para trazer a solução, para se relacionar com todos nós. Ele veio para curar e libertar e trazer luz para o mundo em trevas. Ele veio para ressignificar toda a lei de Deus. Ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. No verso 19, revela que o mundo rejeitou Jesus porque ele é luz, que expõe o pecado de todos. Aqueles que praticam o mal fogem de Jesus, que é a luz, preferindo que suas iniquidades não sejam reveladas pela luz. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz de Jesus. Quem ama a verdade, que é o próprio Jesus, deseja que essa luz incida sobre ele para que tudo o que está sujo seja revelado, para que a limpeza seja providenciada. Como é maravilhoso vivermos debaixo da luz de Jesus. Como é maravilhoso termos comunhão com o nosso Deus. E Jesus quer que sejamos luz para o mundo em trevas. Assim como quer que sejamos amor, porque o amor de Deus tem que se aperfeiçoar em nós. Quem não ama, aí eu vou ler o trecho, né? Eu já ia ler direto, mas deixa eu dar aqui a referência. 1 João 4, de 8 a 16, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunhos de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Deus é amor e o amor, como diz o poeta, não cabe em si. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. João diz que ninguém viu a Deus, mas se nos relacionamos uns com os outros em amor, Deus está em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Onde existe amor, amor genuíno, Deus está ali. Onde existe relações de amor, Deus está presente. Mas quando falo a palavra amor, estou falando do tipo de amor que o Senhor nos ensina a ter. Um amor que não vê seus próprios interesses, um amor que não é egoísta, um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, um amor que é capaz de dar a outra face, um amor que sente a dor do outro, um amor empático. Não é um amor por quem já nos ama e nos faz bem. Jesus mesmo falou que não há vantagem alguma amarmos a quem nos ama. Lá em Mateus 5,46, ele diz assim: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Ou seja, que vantagem terão? Os pecadores também não fazem os mesmos, não fazem o mesmo? O amor de Deus tem que se aperfeiçoar em nós para podermos testemunhar ao mundo o amor de Deus e sua maravilhosa salvação. Claro que é difícil amar o inimigo. Amar quem nos afronta, fazer o bem a quem nos persegue, não é fácil. É difícil mesmo. Mas Jesus não nos disse que seria fácil. Ao contrário, nos avisou que o caminho seria estreito e que no mundo passaríamos por aflições. Mas se ele conseguir Mas se ele conseguiu morrer uma morte tão dolorosa, nós também podemos conseguir andar pelo caminho estreito, por amor a ele. Se ele conseguiu se fazer pecador por nós, culminando em sua maior dor, que foi sentir no nosso lugar a dor da separação com o Pai, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Se Jesus conseguiu sentir essa dor a ponto de dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Nós, que somos seus seguidores, podemos nos esforçar para amar a quem não nos ama, a quem nos afronta, a dar a outra face. Só há uma maneira de conseguirmos amar com o amor de Deus e sentir o amor dele se aperfeiçoando em nós. É estarmos nele, é termos um coração ensinável para aprendermos com ele e seguirmos seus passos. Afinal, a palavra cristão significa pequenos cristos.
Há um versículo na Bíblia que o amor de mãe é comparado ao amor de Deus. Eu quero fazer essa alusão às mães, porque o próximo domingo será Dia das Mães. E nesse versículo de Isaías 49:15, o amor da mãe é comparado ao amor de Deus. Diz assim o profeta Isaías: o Senhor responde: será que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. É claro que há uma comparação aqui, mas no final Deus está dizendo que mesmo que a mãe faça qualquer coisa, o amor de Deus ainda é maior do que o amor de mãe. Porque ainda que haja a mãe que esqueça do seu filho, eu não consigo nem compreender isso, mas a gente sabe que há mães que se esquecem dos seus filhos, mas ainda assim Deus não vai se esquecer de nenhum de nós. Esse é o amor de Deus. Então, a minha oração por mim e por você é que consigamos olhar para todas as pessoas, sem condenação e nem julgamento, porque essa é a vontade de Deus. Minha oração por mim e por você é que nos aproximemos da luz de Jesus, para que as nossas sujeiras sejam expostas e assim possamos nos limpar no seu precioso sangue. Minha oração por mim e por você é que sejamos luz do mundo, como Jesus nos falou para sermos. E assim nós possamos iluminar aqueles que ainda estão em trevas. Minha oração por mim e por você é que possamos amar toda criatura com o amor de Deus, com o amor que ele nos ensinou a ter. Essa passagem do amor de Deus é lá em 1 Coríntios 13. Minha oração por mim e por você é que o amor de Deus possa ser aperfeiçoado em nós. E assim mostraremos ao mundo que somos discípulos de Jesus, o Rei da Glória. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. E que todas as mães sejam abençoadas nesse próximo Dia das Mães e em todos os dias do ano. Que o Senhor possa proteger e abençoar todas as mães.